Bom, vamos lá. Existe um dia que muita gente comemora, mas que pouca gente de fato conhece a história por trás. Hoje, a gente vai desvendar as origens surpreendentes do Dia Internacional da Mulher. Hoje, quando se fala no Dia da Mulher, o que vem à mente? Geralmente flores, homenagens. Mas a pergunta que fica é: foi sempre assim? A origem dessa data tem a ver com celebração ou com protesto? Se a gente colocar lado a lado como o dia é visto hoje e como ele começou, as imagens são, olha, bem diferentes. De um lado, essa coisa mais leve de comemoração, do outro, greves, luta de classes, protestos contra a guerra. A questão é, como que uma coisa se transformou na outra? Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo, lá para o final do século XIX. Tudo começa com um argumento ideológico, uma ideia fundamental defendida por uma figura muito importante. E essa figura é a socialista alemã Clara Zetkin. Em 1894, ela basicamente traçou uma linha na areia, sabe? Ela defendia com todas as letras uma separação entre os movimentos de mulheres da época. E a visão dela era muito clara. Para ela, a luta principal não era uma questão de gênero, ou seja, uma luta de mulheres contra homens. Era uma luta de classes, mulheres e homens da classe trabalhadora juntos contra o capitalismo. E essa ideia, essa ideologia, não ficou só no papel, em artigos, pelo contrário, ela serviu de combustível para um movimento real, internacional, que ganhou força inspirado por trabalhadoras que estavam em greve lá nos Estados Unidos. Em 1908, aconteceu uma manifestação gigantesca em Nova York. 15 mil mulheres, a maioria da indústria têxtil, foram para as ruas. E elas tinham pautas bem claras: melhores salários, menos horas de trabalho e também o direito ao voto. Esse ato chamou muito a atenção dos socialistas na Europa. E aí, 2 anos depois, em 1910, numa conferência em Copenhague, na Dinamarca, essa inspiração que veio dos Estados Unidos virou algo oficial. 100 mulheres de 17 países diferentes se reuniram, e foi lá que a delegada alemã Louise Zitz sugeriu: por que não criamos um Dia Internacional da Mulher? A Clara Zetkin, claro, apoiou na hora e a proposta foi aprovada por todo mundo. Mas aqui tem um ponto que é crucial entender. Para elas, o direito ao voto, o sufrágio, não era o objetivo final. Era, na verdade, uma ferramenta, um passo estratégico para alcançar uma transformação política muito, mas muito maior, uma sociedade socialista. Só que tem um detalhe: essa proposta aprovada em Copenhague não definia uma data específica. E é aqui que a história fica ainda mais interessante, talvez a parte mais surpreendente de todas. Como, afinal, o dia 8 de março foi escolhido? Pois é, o primeiro Dia Internacional da Mulher, que mobilizou mais de 1 milhão de pessoas, não foi em 8 de março. Na verdade, aconteceu no dia 19 de março de 1911. A data foi escolhida para homenagear a Revolução de Berlim, que tinha acontecido em 1848. A data ficou meio solta por anos, cada lugar comemorava num dia. Em 1909, nos Estados Unidos, foi em 28 de fevereiro. Em 1911, na Europa, 19 de março. Mas aí, em 1917, um evento gigantesco aconteceu na Rússia e mudou tudo, cravando essa data na história para sempre. Nesse dia, as trabalhadoras da indústria têxtil de Petrogrado, na Rússia, decidiram cruzar os braços. Elas foram para as ruas com um grito de guerra muito simples e poderoso: pão e paz. E esse ato, essa greve, foi a faísca que acendeu a Revolução Russa. E aqui está a chave para entender a data. Na época, a Rússia usava o calendário juliano, e a greve começou no dia 23 de fevereiro por lá. Só que, para a maior parte do mundo que usava o calendário gregoriano, esse dia era 8 de março. A data que a gente comemora hoje, então, marca o início de um dos eventos políticos mais importantes do século XX. Agora, vamos avançar um pouco no tempo para ver as consequências disso. Porque essa conexão tão forte com a Revolução acabou causando uma divisão dentro do próprio movimento de mulheres. Depois da Primeira Guerra Mundial, as mulheres alemãs finalmente conquistaram o direito ao voto. E aí, o movimento rachou. De um lado, os social-democratas diziam: pronto, objetivo alcançado, e pararam de comemorar a data. Do outro, os comunistas abraçaram as raízes revolucionárias do dia e o adotaram como uma data deles. Então, por muitas décadas, o dia 8 de março foi celebrado principalmente em países socialistas e comunistas. Foi só muito tempo depois, em 1975, que as Nações Unidas decidiram reconhecer oficialmente a data,
trazendo ela para o cenário global que a gente conhece hoje. E isso nos traz de volta aos dias de hoje. A data acabou ganhando contornos diferentes em cada lugar. Na Rússia, é feriado nacional e as vendas de flores disparam. Na China, muitas mulheres ganham meio dia de folga. Na Itália, tem a tradição de dar flores de mimosa. E nos Estados Unidos, faz parte de um mês inteiro dedicado à história das mulheres. Então, depois de conhecer essa história toda, que é tão complexa, uma história que nasceu da luta de classes, de uma revolução política, de uma busca por mudança social, fica a reflexão. O que esse dia representa, afinal? É um dia de protesto, de celebração, ou talvez um pouco dos dois?